Por que os campeonatos estaduais, que já foram o auge dos times brasileiros, hoje se tornaram um problema para esses times e até mesmo para o futebol brasileiro? Os campeonatos estaduais são uma particularidade importante no futebol brasileiro, sendo uma das nossas maiores diferenças para as outras ligas no mundo. Inglaterra, Espanha, França e Itália não têm esse formato de competição. Isso se deve muito ao fato do Brasil ser um país de proporções continentais. Agora imagine, nas décadas de 30 ou 40, um time do Nordeste indo visitar um time no Rio Grande do Sul. Além de ter que andar igual notícia ruim, os times ainda teriam que enfrentar estradas no mínimo duvidosas, já que as construções de rodovias no Brasil começaram na década de 20. Já as outras principais ligas ocorrem em países bem menores e também com uma estrutura bem melhor que o Brasil. Os caras são europeus, né? Essa particularidade do futebol brasileiro fez com que, além de ser praticamente exclusividade, os campeonatos estaduais dessem uma chance dos times jogarem uma competição oficial. Outra melhoria para o futebol trazida pelos estaduais foram os times regionais se tornando fortes e, em alguns momentos, tradicionais no futebol brasileiro. Times como América do Rio, Portuguesa, Botafogo de Ribeirão, Ponte Preta, Guarani e Santo André, entre outros, foram times regionais que tiveram destaque em algum momento a nível estadual, desbancando os maiores do seu estado, e nacional, disputando algumas vezes e vencendo competições nacionais. E guarde bem esses times, que eles vão ser importantes mais para frente. Então, além de ser essencial para a sustentabilidade do futebol pré-histórico no Brasil, os estaduais ainda escreveram grandes histórias no futebol brasileiro, como a saída da fila do Corinthians em 77, a hegemonia do Santos de Pelé na década de 70, o gol de falta do Pet no Maracanã, o Grenal de 99, onde o Ronaldinho deixou o Dunga tetraplégico, entre várias outras finais, jogos e times emblemáticos. Mais do que isso, se o flamenguista hoje enche o saco do vascaíno, agradeça os estaduais. Se o palmeirense joga 3 taças de Libertadores na cara do corintiano e recebe um Mundial na testa de volta, agradeça os estaduais. Se o Rio Grande do Sul sobe 20 graus na escala Celsius em dia de Grenal, devemos agradecer aos estaduais. Em outras palavras, as maiores rivalidades do futebol brasileiro seriam diferentes ou nem existiriam se não fossem os estaduais, que colocavam esses times cabeça a cabeça disputando um título que na época era o mais importante para as equipes. E indo além, se seu time hoje é chamado de grande, tradicional ou gigante, agradeça aos estaduais. Ser campeão estadual no início do futebol brasileiro determinava sua hierarquia no futebol nacional. Até porque, nesse início, os estaduais não só traziam visibilidade, dinheiro e nome, mas também classificavam os campeões para as competições nacionais, que nessa época ainda engateavam, mas em pouco tempo foram se tornando muito mais importantes para os times. Não por sua organização, já que era mais bagunçado que a cabeça do Alexandre Pato, mas porque os tempos foram mudando e uma nova era se iniciava no futebol brasileiro. Conforme o futebol foi evoluindo e o futebol no mundo começou a se padronizar, começaram a ver a necessidade de um campeonato nacional forte. E principalmente por conta da nossa competição continental, era necessário escolher um representante brasileiro para a Libertadores. E seria muito difícil fazer isso através dos estaduais. Tivemos o Rio-São Paulo, que já era uma competição que tentava ter caráter nacional e que foi muito importante para os times do eixo Rio-São Paulo. A primeira competição que realmente foi de abrangência nacional e que foi considerado um campeonato brasileiro foi a Taça Brasil, que começou em 1959 e durou até 1968. Essa foi a competição que nesse período classificava os times para a Libertadores, e por apenas um breve período também tivemos o Robertão, que chegou a acontecer em paralelo à Taça Brasil, criando aberrações como o Palmeiras campeão nacional 2 vezes no mesmo ano. Essas competições tinham caráter nacional, e foram delas que saíram os primeiros campeões brasileiros da Libertadores. Mas como tudo no Brasil, essas competições eram bagunçadas e tinham formatos diferentes ao longo dos anos. Essas competições foram mudando a forma como os times encaravam suas temporadas, e principalmente foi mudando a forma como o público encarava cada competição. Em 1971, começa o campeonato que é considerado o Campeonato Brasileiro Estabelecido, que foi o primeiro organizado pela então chamada na época CDB, a nossa querida e conhecida nos dias de hoje, CBF. Esse campeonato gera muita polêmica até hoje, porque por um tempo desconsiderava os títulos anteriores. E foi nesse momento que a coisa se padronizou e transformou a hierarquia das competições do futebol brasileiro.
O campeão se classificava para a Libertadores. Você aí na sua casa, tomando Nesquik, já deve ter pensado: este mundo é muito complexo para mim. Porque o Santos de Pelé, que era visto o melhor time do mundo, tem apenas 2 Libertadores. Eu não compreendo. E para sanar sua ansiedade por conhecimento, jovem rapaz, toma aqui essa pedrada. Os times brasileiros preferiam jogar amistosos do que a Libertadores. Por mais incrível que seja para os homo sapiens atuais compreender isso, a Libertadores não era obsessão como é hoje. O Santos de Pelé é o melhor exemplo da época. Para aquele time, financeiramente, e para os jogadores em visibilidade, era mais importante ganhar o torneio da pizzaria na Itália contra o Milan do que ser campeão do continente. Os times ganhavam mais e o público, principalmente, não ligava muito para a Libertadores nessa época. E isso é o mais importante do recém-criado Campeonato Brasileiro de 71, já que os times eram meio que obrigados a participar da Libertadores. E com times brasileiros todos os anos na competição continental, isto foi mudando a visão tanto do público quanto das equipes na época. Óbvio que a Conmebol teve que botar a mão no bolso e melhorar o rateio, mas os tempos mudaram paralelo às mudanças no esporte e fizeram com que todo mundo voltasse seus olhinhos para as competições nacionais. Lembra que eu disse que no futebol brasileiro pré-histórico a infraestrutura era o maior desafio para estabelecer um campeonato nacional? Então, no início da década de 70, isso já tinha mudado bastante. O Brasil já tinha até uma malha aérea considerável, além de grande parte das suas estradas pavimentadas. Os jogadores não precisavam mais atravessar o país de jegue. Agora tínhamos aviões e estradas que ligavam as principais cidades do país. Além disso, tivemos outra mudança importante na vida dos brasileiros. Agora era possível ter um televisor em casa. O que hoje é banal para a maioria das pessoas, antes era um artigo de luxo. E o rádio era a melhor opção para quem queria acompanhar seu time. E sabemos da importância da televisão para criar heróis, vilões e momentos históricos, muito mais do que o rádio. Diante de tudo isso, e com o passar dos anos, os times foram notando a visibilidade que esses torneios nacionais e continentais traziam. E o público começou a perceber que ver seu time disputando essas competições era emocionante, e foi mudando o peso dessas competições para os clubes. Na década de 80 também, tivemos estabelecido o Clube dos 13, que eram considerados os times mais importantes, grandes e campeões do Brasil. E apenas no campeonato nacional era possível ver esses grandes se degladiando. E por fim, no final da década de 80 e início de 90, foi onde a Libertadores começou a se tornar a obsessão. O título do Flamengo nos anos 80 e os 2 seguidos do São Paulo no começo dos anos 90 mostraram aos times brasileiros que aquele era o título a ser conseguido. Além da disputa do Mundial, que colocava os times brasileiros para disputar com os maiores times do mundo, o que gerava nos torcedores brasileiros algo que alguém hoje chamado Enzo chamaria de hype. E vocês devem pensar: entendi tudo agora, mas o que porra isso tem a ver com os estaduais? E eu te digo, eu não sei, apenas copiei e colei o roteiro do ChatGPT. Falando sério agora, a ascensão do Campeonato Brasileiro e a importância da Libertadores para os times fez com que o foco das equipes brasileiras mudasse completamente. Ser campeão estadual desbancando seus rivais não era mais a maior glória de uma equipe no Brasil. Além de que ao longo dos anos foram acrescentados a esse bolo também Copa do Brasil, Sul-Americana e outras várias Supercopas, e em alguns momentos até o retorno do saudoso Rio-São Paulo. Os maiores times brasileiros começaram a ter muitas competições de nível nacional e continental para jogar e focar. A hierarquia das competições no começo da década de 90 era completamente diferente de 40 anos atrás. Ser campeão estadual deixou de ser a glória máxima e se transformou apenas em um título secundário, e o mais importante, isso refletiu no público, que foi perdendo o interesse nas competições estaduais e foi refletindo de tabela na TV, que nesse momento e até hoje é onde os maiores times tiram a grande parte do seu dinheiro. E isso nos traz até as décadas e os dias atuais, onde os estaduais não só perderam sua relevância, mas viraram uma questão extremamente importante para o futebol brasileiro como um todo. Mesmo gostando ou não dos estaduais, seja questão de opinião, o campeonato em si gera problemas que até mesmo quem gosta reconhece. E começamos pelo calendário. O calendário do futebol brasileiro é um dos mais pesados e puxados para os times e jogadores no mundo. E vale lembrar que mesmo com aviões, o Brasil ainda é gigantesco. Então pense nos clubes que estão disputando sempre os principais títulos do futebol brasileiro e da América do Sul.
chegando nas fases finais dessas competições. Vamos pegar o Palmeiras como exemplo. Nos últimos anos, em média, jogou 78 jogos por temporada, e desses, 13 jogos foram do Paulistão. O Palmeiras é um bom exemplo porque disputa vários títulos todas as temporadas, consequentemente tendo mais jogos. A média de jogos do Palmeiras nos últimos 5 anos fica em torno de 1,5 a 2 jogos por semana, também conhecido como jogos quarta e domingo, que já é habitual para o nosso futebol brasileiro. Tirando o Campeonato Paulista, a média de jogos cai para muitas semanas para um jogo por semana, o que para muitos jogadores, especialistas e principalmente os técnicos seria o ideal para os times. O futebol mudou e ser um jogador de alto nível exige muito mais fisicamente do que exigia um tempo atrás. Em média hoje, um jogador no futebol brasileiro corre por jogo quase o dobro do que corria 30 anos atrás. A carga física é grande e, juntando isso com pouco tempo de recuperação e as várias viagens, é a receita perfeita para um DP lotado de jogadores lesionados. Sei que muitos vão pensar, mas ganhando o que esses jogadores ganham, não tenho o que reclamar de nada. Não pense pelo lado do atleta apenas. O futebol é um espetáculo, uma exibição para nós, o público. Agora imagine que você vai assistir um show do seu artista preferido, e quando chega lá, ele não vai porque fez tantos shows que suas cordas vocais foram pro caralho. E isso acontece no futebol. Às vezes temos que ver os principais jogadores dos times ausentes por vários jogos porque se lesionaram. Aí quem vai assistir deixa de ver o melhor jogador ou jogadores do time e a equipe fica menos competitiva. Isso nos traz a outro ponto. Além de uma competição que é hoje muito menos relevante inchar o calendário dos times, ela só pode ocorrer em um momento específico, que seria no início do ano. E é nesse momento onde os times europeus estão em pré-temporada. A pré-temporada é um momento onde o técnico conhece seus novos jogadores ou os jogadores conhecem seu novo técnico. É o momento de treinar as táticas e se preparar para a temporada. E isso não acontece no Brasil. Basicamente, os estaduais são a pré-temporada dos times. E por conta disso, vemos outro fenômeno bem tupiniquim acontecer. Muitos torcedores nem lembram o campeão estadual do ano passado, mas vai o time todo glorioso e gigantesco perder 3 jogos seguidos no estadual. O técnico chega a sentir o geladinho do serrote na garganta, e muitas vezes isso acontece mesmo. O técnico sai para acalmar a torcida. Então, ou você usa o estadual de pré-temporada e corre o risco de ter sua cabeça entregue à mídia e torcedores, ou você tenta não perder a cabeça e deixa de treinar seu time corretamente. A dança das cadeiras dos técnicos no Brasil é outro problema crônico, e mesmo em uma competição que vem se tornando cada vez mais irrelevante para o público e times, ainda assim tem o poder de derrubar muitos treinadores. Isso não acontece apenas nos estaduais, mas uma campanha ruim nos estaduais é quase garantia de demissão no Brasil. Os estaduais não são o principal culpado por isso, mas pelo momento que ocorre, ele arrebenta a preparação da temporada das equipes. Hoje os estaduais não são o principal problema do futebol brasileiro, mas são um dos principais, e que no final nem traz mais nada de tão relevante para as equipes e público, já que enche o calendário das equipes, aumenta lesões e demissões de técnico, gerando uma bola de neve que atrapalha toda a temporada. Tudo isso diminui o nível do futebol brasileiro e dificulta também uma recuperação do prestígio de nossos jogadores e seleção, já que o ambiente onde os técnicos e jogadores surgem está cada vez pior. Os estaduais são muito importantes para os times menores, já que geram receita para eles e dão uma oportunidade de os jogadores desses times aparecer. Mas até isso vem mudando, já que nos últimos tempos as competições nacionais de divisão menores vêm ganhando mais relevância e pode proporcionar um ambiente muito melhor para esses clubes. E são nesses clubes que a maioria dos times vão buscar suas estrelas muitas vezes, ou para seus elencos ou para suas divisões de base, o que reflete novamente no futuro do futebol brasileiro. Os estaduais não são os grandes vilões do futebol brasileiro. Como eu disse anteriormente, até nos últimos anos temos times interessantes saindo de lá, e eu disse para guardar alguns nomes, não é mesmo? Esses times que citei vieram dos estaduais e conseguiram relevância nacional, porém a grande maioria são do estado de São Paulo, que não à toa talvez seja o único estadual minimamente sustentável atualmente. Maior exemplo atual é o Mirassol, que está na Série A do brasileiro. A discussão não é sobre os campeonatos estaduais serem os vilões, mas sim que ele amplifica vários problemas do futebol brasileiro, e com uma recompensa, digamos assim, cada vez menor para o público e para as equipes que participam. E se quisermos pensar no futebol brasileiro, retornando sua glória dos últimos anos, temos que fazer mudanças estruturais no futebol. E quem está com a mira laser na testa para começar essas mudanças são os estaduais. As glórias não vão se apagar. Se o futebol brasileiro é o que é hoje, com suas rivalidades históricas, jogos marcantes e títulos emblemáticos, devemos muito aos estaduais. Mas assim como vimos, o futebol brasileiro foi mudando, e talvez seja o momento de repensar essa parte do nosso futebol. E você que gosta de futebol e torce, pense
Qual foi a última vez que você deu relevância realmente para o campeonato estadual? Para os times que estão sendo multicampeões nos últimos anos, ser campeão estadual acaba sendo uma coisa muito pequena. E para os times que vêm sofrendo nos últimos anos, ter que disputar o estadual pode ser um peso a mais na temporada. E tente se lembrar também, nos últimos anos, qual foi o momento relevante, histórico e emblemático nos campeonatos estaduais. Infelizmente, isso é demonstração da irrelevância que o campeonato vem tendo. Bom, acho que é isso. Vejo muitas pessoas falando sobre o futebol brasileiro atual, procurando culpados. E eu não quis procurar um culpado, mas trazer um ponto de vista. Os times ainda ganham dinheiro com os estaduais, receita de TV e estádio, mas fica cada vez mais na nossa cara a irrelevância desses torneios. Não precisamos pensar em acabar com os estaduais, mas mudar é preciso. Assim como no passado éramos dominantes e fomos um exemplo para a Europa, hoje precisamos usá-los de exemplo para voltarmos a estar no topo. E não estou falando de clubes, mas sim da nossa seleção. Não vamos nos equiparar com os clubes europeus, mas a nossa seleção, assim como a deles, também é um reflexo do futebol nacional. Se você gostou do vídeo, deixa um like para ajudar, o canal é pequeno e vou tentar manter a frequência na postagem. Dá uma olhadinha no vídeo que eu fiz sobre o Vinícius Júnior se tornando um vilão na Europa. E também, se você discordou do vídeo, deixa no comentário aí. Muito obrigado por quem chegou até o final e vejo vocês no próximo vídeo.